Olá pessoal, tudo bem? Hanna do canal Luz na Escuridão, e hoje estou com a minha mãe aqui, Noemi, e ela tem um testemunho tremendo de vida, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Eu resolvi dar esse testemunho. Eu podia resumir tudo, mas eu decidi contar o que eu passei na minha infância. Nós éramos 6 irmãos, todos pequenos, pouco um maiorzinho que o outro. Foi muito sofrimento. A gente foi criado assim, falando palavrão desde a hora que acordava até a hora de dormir. Muito palavrão. E aquilo foi acarretando. Às vezes eu conto para as pessoas que eu me lembro quando eu tinha 3 anos de idade. As pessoas ficam, como que pode uma pessoa lembrar quando tinha 2, 3 anos de idade? E eu me lembro como se fosse ontem. Bem nítido. Eu tinha muita angústia, eu tinha muito desespero dentro de mim, eu tinha muita tristeza. Eu me lembro que quando eu ia dormir, puxava muito forte meu cabelo. Era calor assim, sabe aquele verão insuportável? Eu dormia com coberto até o pescoço, porque puxava meu pé. Como que você vai contar, uma criança de 3 anos, contar para uma mãe o que você está passando, se você nem sabia o que era angústia, o que era tristeza? Então eu tive uma infância assim que tinha dias que era normal, eu brincava normal como qualquer criança. Mas a maioria das vezes eu era fechada, eu era muito doente, eu tinha todos os anos, eu tinha uma doença, muita tristeza. Fui crescendo com aquela força tentando me destruir. Eu me lembro que conforme eu ia crescendo, a perturbação ia aumentando. Eu lembro que minha mãe levou eu no médico para saber o que estava acontecendo, que eu era muito triste, eu era muito fechado no meu canto. Levava no médico, o médico dizia que o coração estava bom, que eu não tinha nada. A tua filha não tem nada. Ela não tem nada. Eu não sei o que dizer para a senhora. Até depois de adulta eu fiz eletro do coração. Eu não tinha nada. Ela não tem problema de fígado, ela não tem problema no coração. Eu fiz 4 eletros do coração, porque o meu coração ele parava. Eu sentia muita dor no peito e foi uma situação muito difícil. Eu não tinha com quem contar. Eu vivi essa fase com as pessoas dizendo que eu tinha o anjo da luz. Mas uma dúvida eu tinha dentro de mim. Anjo da luz fazendo eu sofrer? Quando eu deitava na cama, eu paralisava. Eu ficava toda paralisada. Eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia respirar. É ali, conforme fui tendo meu crescimento, eu fui escutando vozes. Ele chamava meu nome. É uma coisa arrepiante, é terrível, é a coisa mais horrível do mundo. Eu comecei a ver vulto passando na minha frente. Ele puxava meu cabelo. Muita força. Sabe quando a pessoa tá com raiva da outra e pega no cabelo e puxa com tanta força? Ele me levava para baixo da cama. A minha cabeça. Era terrível. Eu cheguei ao ponto de dormir de mão dada com a minha irmã, porque era uma beliche. Ela dormia embaixo, eu dormia em cima. E vocês podem dizer, é ela que puxava? Não, porque ela estava dormindo, era de madrugada. Daí eu acordava ela para dar a mão para mim. Ela dormia de mão dada. Ela vai ouvir esse testemunho, talvez até ela lembre, né, que eu dormia de mão dada com a minha irmã. Então foram momentos muito terríveis. Só que chegou um determinado tempo, já adulta, adolescente, eu comecei já a sentir a pessoa morrendo. Quando a pessoa estava falecendo, eu sentia a mesma coisa que ela, eu sentia a mesma dor, eu sentia a alma indo, eu sentia angústia, porque a pessoa estava indo, ela estava dando os últimos suspiros, passando dessa vida para outra. Os 12 anos, 13 anos, e nessa faixa etária que eu estava na escola, eu tive muito problema na escola. Eu tive muito desprezo, eu não tinha amiga, eu não tinha amigo, debochavam de mim o tempo todo. Eu não podia espirrar, eu já estava assinando o livro. Eu repetia de ano várias vezes, porque eu não progredia na escola. Eu quebrei 7 vezes no braço. Eu batia no fogão e eu quebrava. O rapaz que me esperava na clínica, ele já esperava na porta. Ele falava assim, eu sei que hoje você veio tirar o gesso de outro, mas eu já sabia que você ia engessar o outro. A mãe começou a dar calço pra mim, a mãe cuidava de mim, ela fazia o que podia, mas não adiantou, não adiantava, eu quebrava do mesmo jeito. Caçoavam na escola de mim, porque eu nunca estava sem gesso, eu sempre estava com gesso. Eu me lembro que uma menina uma vez levou uma agulha de tricô e falou que ia escrever o nome dela no meu gesso. Meu gesso era tudo cheio de nome. Só que quando eu ia ler, era coisas assim terríveis sobre minha pessoa.
que as pessoas escreviam. E caçoavam, davam risada, e essa menina veio com essa agulha de tricô. Ela falou assim, deixa eu dar só uma mexidinha aqui dentro. E ela enfiou essa agulha de tricô lá dentro. E ficou lá dentro, essa agulha de tricô. Então foi assim, momentos muito difíceis. Eu era muito negativa, eu me odiava, eu fui crescendo odiando as pessoas, eu tinha raiva de tudo, eu não suportava ninguém, eu não me suportava. Fui crescendo assim, conforme eu fui pegando essa idade, ali foi a pior fase da minha vida. Não foi quando eu era criança. Da mãe que ela queria me ajudar, ela queria fazer algo por mim, mas ela não conseguia porque também ela estava sendo vítima de espírito maligno. Quando eu cresci, eu me lembro até hoje, a primeira vez que me aconteceu, eu fui dormir todas as noites, era noite de perturbação. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. E quando eu conseguia dormir, era pesadelo em cima de pesadelo. A noite inteira vendo o demônio no meu sonho. A noite inteira ele me perturbando. Antes de casar, a mãe já tinha me levado em vários lugares para tentar a cura espiritual. Só que piorava. Não melhorava? Não melhorava. Daí eu peguei e casei, achando, agora eu tô livre, é a casa, né? A casa onde eu morava, fui criada com palavrão desde pequena. Daí fui morar com a minha sogra, porque aqui tá tudo em ordem. Não, gente, o espírito acompanhou. Não era o que tava na casa, era o que tava em mim. Fiquei 1 ano morando com a minha sogra, era uma coisa assim terrível. Te acompanhava. Me acompanhava. Aonde eu ponhava meus pés, dava tudo errado. Eu tinha ódio de mim. E voltei a morar na casa da mãe. Só que nessa, uma casinha nos fundos, que ela mandou construir lá. Ela tinha 2 anos. Eu resolvi querer ter outro. Foi planejado. Logo daí me inscrevi lá, ganhei aquela casa lá da Santa Marta, ali foi o meu pesadelo. Sabe que quando você tenta mudar de vida, tenta sair daquele momento difícil dentro de você, só que ele te acompanha, o espírito maligno ele te acompanha aonde quer que você vá. Aonde eu ia eu achava, aqui vou ser feliz, aqui vai dar tudo certo. Ali foi o momento mais difícil da minha vida mais uma vez. A mãe falou, meu Deus, eu indo para uma casa nova, né? Nova, diferente. Vai mudar. Vai mudar tudo, não mudava. Foi o começo do fim do sofrimento. Ali ele começou. Eu era o dobro pior. Eu acordava falando palavrão, eu dormia falando palavrão, eu praguejava, eu amaldiçoava. Tinha algo dentro de mim terrível, terrível. Eu tinha pavor, eu tinha revolta de tudo aquilo que eu estava sentindo. De ir junto com as pessoas, era uma confusão, espiritualmente muito confuso. E ela pequena, como eu falei pra vocês, ela tinha só 2 anos quando o outro nasceu, ele era pequeno, eu era muito praguejada. E comecei a fazer isso com meus filhos, comecei a praguejar eles, a amaldiçoar eles. E fui trazendo mais maldição pra dentro do meu lar. Porque teve um dia que eu não estava aguentando mais eu não era os filhos, vizinho, era eu não estava aguentando. Porque eu carregava dentro de mim algo muito pesado, gente. Era espírito para tudo que é lado. Eu lavava a louça, ele passava na minha frente. Eu estava tomando banho, ele estava na minha frente. Eu olhava de repente, chamava pelo meu nome, era direto. É como eu falei, foi aumentando cada vez mais, achando que se mudando ia resolver. Mas não resolveu, porque estava dentro de mim. Eu via vozes, eu via vulto o dia inteiro passando na minha frente. Era dia após dia cada vez pior. Eu via esse vulto passando na minha frente. Era terrível, gente. É uma sensação. Você tem alguém na tua família que relata pra você, que vê vulto, ouve vozes. Acredita que ela não tá mentindo. Se ela tá te contando ao ponto de te contar que tá ouvindo, porque ela tá desesperada, pessoal. Trate essa pessoa. Cuide com carinho. Porque a gente se sente perdida. Você não sabe o que tá passando na cabeça dela. Porque na minha cometeu o suicídio. Porque eu não estava suportando mais. Eu tentei, pra falar a verdade, 4 vezes. Porque piorou a minha situação. Minha situação piorou. E as pessoas que estavam ao meu redor não percebiam. Eu não sei se é porque do dia a dia, cada um cuidando de si. As pessoas não percebiam. E eu tinha os 2 pequenos. Eu tinha a Carol, era pequena. Eu tinha o Bruno, que era pequeno. Eles precisavam de mim. O pai ia trabalhar, né? E eles ficavam comigo. Eu tinha que cuidar deles. Só que foi piorando, gente. Foi piorando cada vez mais. E um dia eles estavam brincando, eu resolvi pegar aquela biblinha lá.
até hoje acho que existe ela, bem pequenininha. Comecei a desfolhar, eu não entendia nada. Eu lembro que uma voz falou assim pra mim, agora não. E é uma voz terrível. Falei, agora não? Como eu falei, eu sou teimosa com as coisas. Eu me lembro uma passagem que ficou gravada, essa parece que abriu meu entendimento. Que quem crê em mim, até depois de morto viverá. E eu não entendia que Deus queria dizer com aquela palavra. Jesus? Quem é Jesus? Que era a Bíblia do Novo Testamento. Quem é Jesus? E ele esteve aqui na terra? Ele esteve no meio de nós? E eu comecei a ter a curiosidade para conhecer. Só que a perturbação começou a aumentar. Que ele queria que eu conhecesse a verdade. Que diz aquela palavra, né, mãe? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Deus teve misericórdia de mim e colocou aquela biblinha na minha frente. Sem eu entender nada, Deus foi trabalhandinho aos poucos. Talvez você está ignorando essa pessoa. Você me perdoe falar do fundo do coração. Você talvez não está dando ouvido porque eu falava para as pessoas que estava passando comigo. Ninguém dava ouvido. Carol, você ter uma ideia, quando o tempo fechava, à tarde quando chegava, às 6 horas, tem gente passando por isso. Quando a tarde vem, à tarde quando chega, a angústia é muito grande, gente. Parece que tem uma morte dentro da gente, é um desespero muito grande. Eu corria nas casas e nunca deixei ele sozinho, eu carregava junto. Venham junto, eu tava tão perturbada que quando a tarde caía parece que o mundo desabava. Eu batia nas casas, pessoal. As portas se fechavam pra mim, ninguém me atendia. Agora não, agora tô ocupado. Quem é você? Nem te conheço. Porque você tem a oportunidade de ajudar essa que tá sofrendo, essa que tá vendo vulto, essa que tá ouvindo vozes. Se ela tá chegando ao ponto de desabafar porque ela tá pedindo socorro, ela ajude. Porque hoje em dia, como eu falei, hoje tá bem mais fácil de acudir uma pessoa que tá com problema espiritual. Não se brinca, porque quando a pessoa tem uma dor, tá gritando dor, você corre e leva pro médico. E quando é espiritual? E quando é dor na alma, né? Quando é dor na alma. A casa minha, pessoal, eu sempre fui uma pessoa que gostava de limpar, de deixar tudo em ordem. Você olhava, você via o próprio chiqueiro dentro da minha casa. Eu não conseguia lavar a louça, porque a perturbação ela veio feroz nessa época. E se passou o tempo e eu fiquei 2 meses nessa situação. De um ponto fiquei 2 meses sem tomar banho. As noites era pesadelo. Eu fedia em vida. Eu não conseguia ir no banheiro fazer as necessidades. Daí eu tive problema espiritual também de eu ver meu útero para fora. Eu via meu útero para fora. Eu fui em vários ginecologistas. Eles confirmavam, eles afirmavam para mim que estava no lugar. Mas no banho eu via o meu útero para fora. Eu não conseguia, ninguém chegava perto de mim, porque eu fedia viva. De novo eu me mudei. Vim morar nessa casa que eu tô até hoje. Achando novamente que eu ia mudar, que eu ia ser feliz, que eu tava perto da mãe. Eu não vi me mudar. Eu tava tão perturbada aquele dia. Antes de me mudar pra cá, eu tentei o suicídio 3 vezes lá. Santa Marta. Primeira consulta, psiquiatra. Foi faixa preta. Ela falou, se você não melhorar com esse remédio, nós vamos ter que te internar no Franco da Rocha, que existia naquela época. E daí, quando a doutora falou isso, eu tinha muito medo de ir pra lá. Eu tinha medo de ir pra esse lugar, porque eu sabia os relatos que aconteciam. De doenças mentais. Doenças mentais, já no último grau, né? Lá era internado as pessoas já de último grau, que não tinha mais condição. Nem remédio faixa preta resolvia. E vocês pensam que espiritualmente o remédio resolveu? Ele só piorou a minha situação, porque daí era sono de noite e de dia. Eu não conseguia dormir, porque era muita perturbação. Daí eu achava que a solução era morrer. Que eu ia dar... A gente acha que morrendo você dá o fim no sofrimento. Enquanto você está aqui, você tem solução. Não importa quem você é, quem você foi, quem você seja, tem solução. Que não é como hoje, né? É. Que tem vídeo, tem procura, até os médicos estão sabendo falar com seus pacientes, né? Isso. Tem pessoas, tem até, pessoal, uma clínica de psicólogos de graça. Hoje a gente sabe que tem, mas e tem igrejas abertas também, pessoas boas para te auxiliar, para te ajudar em oração. Antigamente não tinha, não né? Não tinha, com dificuldade, né? Bíblia a gente não via. Não via a Bíblia. E nessa foi indo, quando eu me mudei pra cá e aconteceu, eu não aguentei, eu não tava suportando, eu sentia meu corpo fraco, eu tinha muita doença, os médicos não sabiam o que era. Eu vivia dopada de remédio, eu vivia em ginecologista, pedindo ajuda, era útero pra fora, era coisa na minha cabeça, né? Eu via.
e tudo. Daí eu peguei e falei, hoje eu vou dar um cabo na minha vida. Sabe quando chega um ponto que você não tá rasgando mais nada? Eu chorava. Eu sentei na porta da minha casa, me lembro que se fosse hoje. Eu olhei para o céu e falei assim, se o Senhor existe de verdade, se o Senhor é vivo, eu vou ser bem sincera nesse dia. Ou o Senhor me traz uma solução, uma resposta para o dia de hoje, que eu não aguento mais ficar urinada. Hoje me traga uma solução, porque deu meia-noite, eu não vou amanhecer viva. Ali eu estava disposta a acabar com a minha vida. Eu ia tirar a minha vida aquele dia, porque a minha vida era só chorar. Eu não conseguia limpar, eu não conseguia viver, eu não conseguia ter... Aquilo tomou conta da minha alma, conta do meu espírito, do meu corpo, do meu coração, da minha mente. Foi terrível. Chegou um ponto, gente, antes desse sábado, eu corria da morte, porque ela corria atrás de mim, ela queria levar eu. E chegou um ponto que eu estava tão esgotado que eu queria a morte e ela corria de mim. Eu ia até a morte, eu queria que ela me levasse, mas ela corria de mim. Você vê se não é coisa perturbadora? Espiritualmente? Espiritualmente. Muito perturbador. Isso, põe o cabelinho aqui, tá? Nessa Deus trouxe a solução na minha vida. Ele usou uma pessoa que estava em São Paulo, Deus já estava falando com ela. Vá lá e eu quero que você procure a Noemi. A Rose, né? A Rose, mulher de um pastor que era amiga do nosso tempo lá, daí ela se converteu e foi embora com ele, né, que era pastor. E ali Deus começou a incomodar ela. Ela estava lá em São Paulo, gente. Ela era mulher do pastor, né? Deus já estava falando com ela há dias. E ela veio pra cá e se encontrou com a minha irmã numa loja de roupa. Quando ela olhou na minha irmã, falou assim, eu quero ver a Noemi, eu preciso ver ela. Eu preciso, Deus tá falando, tá me incomodando, não durmo de noite, eu preciso ver ela. E foi quando ela mandou chamar eu. Ela não teve nojo de chegar perto de mim. Eu falei, Rose, não fique perto de mim, eu tô fedendo. Eu falei, não. Ela falou pra mim, não. Eu não tenho nojo de você. Ela me abraçou. Eu fedia, gente. Eu falei pra ela, eu não consigo comer porque não passa comida na minha garganta. Eu sinto que tem um buraco que tá fechando. Eu me afogo e fica comida que eu não consigo comer. Eu tenho que tomar sopa bem aguada pra passar. Daí contei toda a minha história pra ela. Falou, não, vamos fazer uma oração. Amanhã, domingo, você vai comigo na igreja. Sem falta, eu quero você comigo. Amanhã vai começar a tua caminhada. Pessoal, depois que ela fez aquela oração que eu fui para casa, a alegria minha de poder tomar banho. Depois de 2 meses. Ninguém me chamou. Eu dormi como uma criança. Eu dormi tão bem aquela noite. Eu não tive nenhum sonho. Eu dormi tão bem. Eu acordei tão feliz. Às vezes a gente não dá valor para pequenas coisas. Você não dá valor para... tem que tomar banho agora. Às vezes a gente não dá valor. Com uma boa noite de sono, já acorda resmungando, brabo, reclamando. Depois de 2 meses eu consegui dormir, tirando fora toda aquela época que eu sofri. Eu tô falando de 2 meses, tirando aquele momento difícil que eu tive desde os 3 anos. Eu acordei outro dia feliz pra ir na igreja. Eu tava com sede de ir na igreja. Eu fui até 1 hora antes na casa onde ela tava, na casa da irmã dela. Que ela se hospedou na casa da irmã dela, eu fui 1 hora antes. Eu preciso ir, Rose. Eu falava pra ela, me leve, eu preciso. E dali em diante, gente, eu senti a paz de Deus no meu coração. Eu senti a paz, Ele me abraçou. Ele me abraçou de uma maneira muito forte. E o pensamento de suicídio sumiu. Teve um processo, não foi da noite pro dia, porque eu vinha desde o ventre. Eu vinha desde pequena carregando esses espíritos malignos. Não era assim da noite pro dia. Só que ele te dá força. Sai pensamento de derrota, ele começa a te dar força dia após dia. Conforme você vai caminhando a direção a Deus, ele vai te dando força, ele vai te limpando. Foi conforme eu fui indo, buscando a Deus. Luta vem desânimo, vem aquela voz, desista de tudo. Você não desiste, não pode desistir. Fui indo passo a passo com Jesus, fui tendo um encontro com Ele, o primeiro encontro, o primeiro amor. Eu comecei a amar as pessoas, eu amava as pessoas, Ele limpou meu coração, Ele trocou, Ele tirou aquela coisa encardida, aquela coisa terrível e começou a moldar dentro de mim meu coração. Cada vez que eu ia, Deus ia moldando, eu comecei a sentir alegria, comecei a sentir paz, comecei a sentir vida e ali fui me levantando. Então, a partir da mudança da mãe, a transformação que a mãe buscou em Deus,
A mãe levou a família, né? Foi a mãe foi se libertando de tudo aquilo, Deus foi dando força para ela. A minha irmã com meu cunhado, o meu irmão, né? O meu irmão também, graças a Deus, foi transformando, foi mudando tudo. Passamos por luta? Passamos. Tem momentos na caminhada, na fé, que você desiste e volta para trás, aconteceu comigo. Mas eu voltei para Jesus. A gente começa a lembrar o que passou. Quando Deus tem um chamado, tem uma libertação, não tem quem impeça. Não tem inferno, não tem ninguém que impeça. Vulto, acabou. Vozes, acabou. O que a mãe tem a dizer para essa pessoa que está sofrendo ou conhece alguém que está sofrendo? Se você conhece alguém que está sofrendo, seja teu familiar, teu amigo, colega de emprego, o que você tem que fazer? Procurar em Deus, em primeiro lugar. Porque quando eu estava daquele jeito, eu não pude ajudar minha mãe. Ela estava naquela situação, ela não pôde me estender a mão. Eu tive que procurar a luz. Procure a luz. Procure na palavra. Tente se fortalecer, estar na luz para estender a mão para essa pessoa. Se você já está na palavra, você já está na luz, procure essa pessoa. Procure levar ela, porque a pessoa que me levou para Jesus, ela não desistiu de mim. Ela ficou tempo sabendo se eu estava indo, se eu estava levando direitinho. Cuida dela nesse momento. Leve ela até Deus. Ore por ela. Então, se você conhece alguém, não fique calado. Principalmente você que conhece a Cristo. Conhece Jesus, conhece a palavra, está vendo a pessoa sofrer. Preste atenção. Procure hoje essa pessoa. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Se você conhece Jesus, olha, Deus está falando com você. Talvez está falando com uma pessoa que faz o tempo que Deus está falando. Vá lá, fale de mim. Vá lá, fale de mim. Você não está sabendo como, não tá tendo jeito. Pega essa palavra, procura hoje. Se essa mulher que me ajudou, mulher de Deus, não viesse de São Paulo, e se ela ficasse resistindo à voz de Deus? Hoje eu não estava aqui. Não passe sozinha. Você tem ajuda. Basta você buscar. É um passo. Tem oportunidade. Na minha época não tinha. Levanta a cabeça que Jesus tem coisa grande para tua vida, né? Amém.